O anticristo está vivo hoje. 1 João capítulo 2, versículo 18 e 19 diz: Filhinhos, é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. A Bíblia fala sobre o anticristo que será revelado nos últimos dias, antes do início da grande tribulação. Atualmente, há dúvidas sobre se o anticristo está vivo e já no mundo, aguardando o momento de sua completa manifestação. Se o anticristo está vivo ou não, não sabemos com certeza. Tudo o que sabemos pelas Escrituras é que o anticristo virá e que seu espírito está ativo hoje. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, diz dessa forma: porque já o mistério da iniquidade opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e esse iníquo se manifestará, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Podemos ver que o mistério da iniquidade está gradualmente ganhando terreno no mundo. Há algo que impede que ele se manifeste totalmente, mas esse impedimento será removido em algum momento. O caminho para o anticristo está sendo preparado e os sinais de sua chegada são claros. Seu espírito está ativamente preparando o mundo para a sua chegada a esta terra. Um exemplo simples que mostra que estamos nos movendo em direção à chegada do anticristo e o seu domínio na terra pode ser visto em muitas igrejas nos países ocidentais. Observe a tendência. A tendência nas igrejas ocidentais é o afastamento da Bíblia, o afastamento das verdades bíblicas. O padrão para muitas igrejas agora e para muitos cristãos não é mais a Bíblia, mas sim a autoridade e a cultura mundana. Sua autoridade é a sociedade. Existem pastores em pele de cordeiro que estão tentando redefinir verdades bíblicas, tentando redefinir princípios bíblicos para se adequarem ao mundo. Já disse isso uma vez e direi novamente. Acredito fundamentalmente que há ministros de igreja hoje que encorajariam sua congregação a aceitar a marca da besta, se ela aparecesse hoje. A razão pela qual digo isso é porque existem igrejas que literalmente se conformam com o mundo. O que a sociedade faz, a igreja faz. O que a sociedade adota, a igreja e sua liderança adotam. A maior ameaça para a igreja hoje não vem de fora da igreja, mas de dentro da própria igreja. Uma e outra vez, no Novo Testamento, somos alertados sobre lobos em pele de cordeiro. Eles agem e falam como se fossem verdadeiros seguidores de Cristo, mas são falsos profetas. Eles agem e falam como se fossem verdadeiros seguidores de Cristo, mas são lobos em pele de cordeiro. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. E Mateus capítulo 7, versículo 15. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. E ainda Mateus capítulo 7, versículo 15 e 20. Diz dessa forma: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
É enfatizado que os crentes devem estar atentos e cautelosos em relação a essas pessoas. Assim como não se colhem boas frutas de árvores ruins, a autenticidade dos líderes deve ser julgada pelos seus resultados de suas ações e ensinamentos, a fim de identificar aqueles que são verdadeiros seguidores de Deus. Existe uma história antiga que fala sobre Troia. O trecho menciona sobre o cavalo de Troia, que se refere a uma estratégia de engano e infiltração, destacando a importância de não ser ingênuo e questionar as intenções de indivíduos que afirmam ser verdadeiros crentes ou mensageiros de Deus. O cavalo de Troia, um cavalo de madeira construída pelos gregos para ganhar entrada em Troia durante a Guerra de Troia. Os troianos acreditam que o enorme cavalo de madeira era uma oferenda de paz aos seus deuses e, portanto, um símbolo de sua vitória após um longo cerco. Eles puseram um gigantesco cavalo de madeira no meio de sua cidade, sem perceber que os gregos tinham escondido um grupo seleto de soldados dentro dele. Os gregos fingiram desertar a guerra e navegaram para as ilhas próximas naquela noite. Depois que os troianos foram dormir, os soldados gregos dentro do cavalo conseguiram sair e abrir os portões da cidade para permitir a entrada do restante do exército grego que havia navegado de volta sobre a cobertura da noite. Pegando os troianos de surpresa, no meio da noite, os gregos finalmente conseguiram conquistar Troia. Hoje, o termo cavalo de Troia ainda é usado para se referir a qualquer tipo de engano ou truque que envolva fazer com que um alvo permita voluntariamente que o inimigo entre em um lugar seguro. É exatamente isso que são os lobos em pele de cordeiro. Eles são cavalos de Troia. Este é um dos truques enganosos de Satanás para enganar os crentes e permitirem que seus falsos profetas entrem nas igrejas. Como igreja, não devemos ser pegos de surpresa. Não escutem os falsos profetas na igreja que tentam afastá-lo ainda mais de Deus e da Bíblia. Não escutem os falsos profetas que tentam colocar suas próprias opiniões e pensamentos acima de Deus e da Bíblia. Não escutem os chamados ministros que são moldados pela sociedade. Como seguidores de Cristo, suas visões e crenças precisam ser moldadas pela palavra de Deus. Nossas igrejas não devem ser moldadas pelo mundo. Há realmente um ataque claro à palavra de Deus. O espírito do anticristo está claramente operando nesse mundo, e você pode ver isso pela atmosfera hostil do mundo em relação à Bíblia. A atmosfera hostil do mundo, a palavra de Deus, está ocorrendo em todos os meios diferentes. O primeiro meio, em que já mencionei, é através dos lobos em pele de cordeiro, que definem verdades bíblicas, torcendo as escrituras. O segundo meio é através da completa remoção da Bíblia. Antigamente, se viam nas escolas, nos hotéis, em vários locais, a palavra de Deus exposta sobre as mesas. Hoje em dia, o inimigo reina. O espírito do anticristo está reinando sobre o mundo, de tal forma que já não vemos mais com frequência a palavra de Deus exposta sobre as mesas e sobre os lugares. O espírito do anticristo está ganhando cada vez mais terreno em todo o mundo. As Bíblias foram removidas das escolas e hotéis. O mundo está se preparando para a chegada do homem do pecado. Há um declínio no temor de Deus em todo o mundo. E a razão é simples, porque o espírito do anticristo está preparando o caminho para a chegada do homem do pecado. As pessoas têm essa estranha percepção de que quando o anticristo chegar, ele terá que retomar o mundo e refazer uma grande mudança na forma como o mundo opera. Mas isso não é nem de longe o que acontecerá. Quando o anticristo chegar à cena mundial e tomar o centro do palco da sociedade, o mundo estará pronto e preparado para ele.
Basta olhar para a tendência geral da sociedade. Você não precisa ser um teólogo para ver que estes são os últimos dias dos quais Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 8. Enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e perguntaram-lhe: Mestre, diz a nós quando essas coisas acontecerão e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Jesus então respondeu: Cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Veja para que vocês não sejam enganados, pois essas coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso é apenas o começo das dores de parto, ou o princípio de dores. Agora eu te pergunto, essas palavras te lembram algo que está acontecendo em nosso meio hoje em dia? Não estamos vendo engano no mundo? Não estamos vendo guerras e rumores de guerras? Não estamos vendo nações contra nações e reinos contra reinos? Não estamos vendo fomes e terremotos em vários lugares? O anticristo está chegando, e não ficaria surpreso nem um pouco se ele já estivesse vivo em alguma parte do mundo agora, se preparando para assumir o centro do palco. Seu espírito está neste mundo, e seu espírito está ficando cada vez mais audacioso à medida em que o tempo passa. Seu espírito está se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas. E é claro e nítido quando olhamos para a sociedade hoje em dia. Você não consegue ver o quão audacioso está o espírito do anticristo? Ele está até tentando redefinir as escrituras. Seu referencial não é a igreja. As igrejas podem começar bem e com o passar do tempo podem cair na apostasia. Seu referencial também não é uma pessoa, ou um pastor, ou um ministro. Pessoas, ministros e pastores podem se afastar da fé e da presença de Deus e começar a ensinar erroneamente. Seu referencial é a palavra de Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo que morreu na cruz. Seu padrão é a palavra de Deus. Sua principal proteção contra a decepção é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias.